Antônio Denardi, profissão hoje aposentado, né? Eu sou do 13 de junho de 43, estou com 82 anos, entendeu? E profissão minha hoje é aposentadoria, mas a popularidade aconteceu o seguinte, deixa eu explicar para você. Eu morava em São Paulo, perto da Avenida Paulista. E a gente ia no Morumbi, no Pacaembu, toda semana a gente ia no Pacaembu. Aí tinha um jogo do Corinthians e Palmeiras, olha só a coincidência. Aí passou um caminhão cheio de palmeirense, passou assim e me viu assim, sabe, era um pouco mais cabelo mais cheio, olha o da guia, olha o da guia lá, olha o da guia lá, olha o da guia lá. Daquele dia os colegas estavam ali, ficou da guia. Então, até hoje. O senhor com o Ademir da Guia. Com o Ademir da Guia. Olha, até hoje, ninguém conhece o Antônio Denardi aqui, em Santa. Onde é o da Guia? Quem é o da Guia? Eu fiquei no restaurante 30 anos, né? Sim. Entendeu? 32 anos ali, entendeu? Primeiramente, eu sempre fui um menino criado na fazenda Harmonia. E até os 13 anos, eu morei na Fazenda Harmonia. E fazia o grupo aqui, até o terceiro ano. Aí com 11 anos, meu pai foi morar na fazenda Itaúna. Aí eu fiz o quarto ano lá, na fazenda Itaúna. Entendi. Entendeu? Então a gente não tinha muito contato para cá. Depois, com 13 anos, meu pai voltou a morar na Fazenda Harmonia. E eu comecei a trabalhar no jardim ali da fazenda, com 13 anos. Aí a família Scarpa lá, que era o dono, né, o seu Francisco e a dona Pela, que é o pai do Chiquinho, viram eu ali e tal, ali, na época o seu Nino e dona Ditinha eram gerentes lá, administrador da fazenda. Aí chamaram ele, falaram, quem quer esse menino assim? Falei, trabalha aqui, tal, no jardim aqui, tal. Ah, seu Nino, eu gostaria de levar ele para dentro comigo, ali na fazenda. E eu comecei a minha vida ali, lavando louça, entendeu? Aí com os 13 anos e meio, mais ou menos, me levaram para São Paulo, trabalhar com ele lá. De 13 anos e meio, mais ou menos, eu fiquei até 33, 20 anos lá com eles. Para mim foi uma infância prisioneira, porque com 12, 13 anos, por exemplo, 14 anos, o que você gostaria de fazer? Jogar bola, correr, ir com os amigos, namorar, caçar de estilingue, entendeu? Porque naquela época, o divertimento da gente era isso daí. Sim. E eu fiquei preso em São Paulo todo esse tempo, entendeu? Fiquei 20 anos lá em São Paulo, preso lá. Eu vinha cada 15, uma vez por mês. Eu tinha uma folga, por exemplo, lá. Eu ficava um mês trabalhando. Aí nós tínhamos uma folga, fim de semana, 3 ou 4 dias. De sexta a domingo. Então a gente vinha para cá. Ficava aqui, o pessoal. Aí foi onde eu conheci, com 18 anos mais ou menos, eu conheci a minha esposa, comecei a namorar, tá? Então a gente vinha direto para cá. Comecei a namorar aí, com 22 anos, eu acabei casando. Aí eu com a minha esposa fomos para São Paulo, trabalhar na casa dos caras meus. Entendeu? Depois que eu fiquei lá, 20 anos, aí abriu a Anhembi Borracha aí. Sabe a Anhembi Borracha, né? Então, ali quem iniciou a Anhembi Borracha foi eu. Era o dono ali, é tio da minha esposa. Né? Aí ele me convidou para vir ali e tudo, só que ali era eucalipto de terra. Só eucalipto ali, como fosse, antigamente era o faxina ali. Não sei se você lembra disso. Aí vim ali tudo, comecei ali, destocar, tal, aplainar o terreno, tudo, acabamos de fazer os alambrados, fizemos o
os dois galpões que tem ali até hoje, ali, os dois galpões que estão ali, aí fizeram mais dois na frente, depois que eu saí. Então, acabei ficando 10 anos ali. Aquela rua ali, Santa Isabel, foi, o único pioneiro foi nós que iniciamos ali. Ali era tudo mato, entendeu? Tudo mato ali, entendeu? Depois que veio ali o Center Marco, os poteiros que estão ali, o Zonta, que tinha o barracão de laranja ali. Quando eu saí, eu era por exemplo, um moleque. Gostava de sair com molecada, jogar bola, que eu não fiz isso daqui, que eu não consegui fazer futebol como eu tinha. Mas quando eu vinha todos os domingos, eu não saía de futebol. O tempo Nivaldo jogava, o pessoal, o Leãozinho jogava, a gente saía tudo junto. Eu vinha mais para. Aí comecei a namorar, tal, então acabei casando. Eu fui para São Paulo, fiquei lá mesmo. Depois aí fui convidado pelo esse meu tio, na Anhembi Borracha lá, e vim para cá, mas aí já casado, tudo, né? A infância já tinha ficado, né? Já tinha ficado. A infância minha foi isso daí, então, praticamente eu não tive infância. Fiquei preso dentro de uma casa lá em São Paulo, entendeu? Aprendi muita coisa, muito educação, pelo menos, porque lá o Scarpa lá era uma das casas de São Paulo que era mais bem recebia esse pessoal bilionário, não milionário, bilionário. Por exemplo, o Calfá, era o Calfá, Matarazzo, eu vou falar, o primeiro do coração lá. Vou começar. Aí, então o pessoal era mais bem recebia era a casa. E eu era o mordomo da casa, entendeu? Eu que ficava na casa, eu que recebia, eu levava para lá, entendeu? Por exemplo, eu tinha a liberdade de pegar o carro, sair, fazer as compras. Tudo eu que fazia. Por isso acabei 20 anos lá. Muito mais benefício. Muito mais, porque eu saí como moleque, como diz o... Não tinha nada, não tinha estudo. Fiz até o 4º ano. Aí fui lá que eu fui aprendendo muita educação, principalmente a educação deles. Eu andava lá, era de mordoma com fraque. Então eu aprendi muito com essa família lá, muito, entendeu? Depois que eu vim para cá, comecei a trabalhar em Anhembi, trabalhei mais 10 anos ali, depois que eu acabei comprando uma rotisseria ali, onde era o Ribeirão, ali na avenida ali. Quando começou no meio do quarteirão para baixo, eu estou na esquina ali, no meio do quarteirão, fiquei 3 anos ali, alugado ali. Depois eu acabei comprando uma esquina. E minha esposa e minha cunhada trabalhavam com nós ali. E eu comandava a frente. Eu já tinha prática de 20 anos de garçom, entendeu? Não é que eu não sabia cozinhar. Eu tinha uma visão boa de comida. Eu sabia o que era ruim e o que era bom. Mas parte por exemplo, de fazer caipirinha, todas essas coisas, restaurante, comandar a frente, eu fiz de 30 anos. Praticamente eu fiz a vida inteira. O tempo que eu era vereador, eu trabalhava na Anhembi Borrachas, depois que eu saí da família Scarpa. E eles tinham uma chácara aqui em Rio Claro, não sei se você lembra disso. Sim, lembro. Ele tinha a chácara ali. Então, por todo fim de semana, eu trabalhava na Anhembi e sábado e domingo eu não trabalhava ali. Trabalhava só segunda a sexta. Sábado, eles vinham para cá e me chamavam. Eu trabalhava sábado, domingo, o dia inteiro e à noite. Então, o tempo que eu era vereador, eu já ia trabalhar ali. Entendi. À noite. Como diz, fazia um bico lá, vai. Tá. Mas fiz isso aí muitos anos também. Entendi. Aí com a família. Felizmente foi o nosso amigo, chama-se, que foi embora, o Valtimir Ribeirão. Muito amigo da gente. O tempo que ele tinha o escritório até hoje, o nome dele lá, o pessoal lá, né? E foi ali que eu comecei muito
muita amizade com ele, entendeu? Ele vinha ao restaurante e tal. A gente tinha muita amizade. O Carlos, por exemplo, eu licenciava ali dele, tudo ali, entendeu? E ele que me incentivou para ir. E acabei entrando na política lá com ele, nessa época. A primeira vez eu já entrei, a primeira vez que eu entrei. A segunda eu já não fui reeleito. Mas naquela época era muito difícil. O Altemir, para fazer um ginásio, coitado, suava que nem, entendeu? Conseguiu fazer, mas coitado, mas era uma época muito difícil, muito, entendeu? Então, a gente via isso daí como vereador, quer dizer, poucos que eles mandavam para a Câmara, a gente aprovava quase tudo, porque não tinha muito dinheiro para você fazer. Infelizmente não tinha aquela época. Não mudou muito não, porque você vê, aí ele conseguiu fazer aquela serra pelada lá em cima, porque até hoje aquilo lá ainda é umas casinhas, que ninguém conseguiu ainda melhorar aquilo. Bem poucos que moram lá, que ainda conseguiu. Mas era uma cidade assim, falar para você, muito difícil, por exemplo, lá para construir lá depois ele teve que puxar o esgoto aqui no meio onde era o poço ali de água ali embaixo e que está até hoje lá, né? Eles jogam ali depois que joga para cima, entendeu? Então naquela época era uns anos muito difíceis do Altemir. Olha, sinceramente, acho que nós vereadores ninguém que eu me lembro ninguém saiu. Ir para Brasília, ir para São Paulo, conversar com o deputado. Não tinha. Não era nem recebido. Não. Essa época não. Entendeu? Os deputados vinham ali, conversavam com a gente e tal, mas que dava dinheiro, como diz, era bem poucos, vai. Nós éramos em 5 PMDB e 4 contra, entendeu? Então você fazia um lado, outro desaprovava, entendeu? Era uns anos, sinceramente, uns 4 anos difícil. A gente não tinha nada, assim, se podia, vamos fazer isso, vamos. Os que o outro mandava para a Câmara, lá, a gente aprovava, mas era mais obrigado com o Altemir só. A maioria era o Altemir que orientava todo nós, entendeu? Que nós mesmo não tínhamos força, ninguém tinha força para fazer alguma coisa, entendeu? Para votar contra o Altemir. Dificilmente teve poucos projetos que foram vedados pelos vereadores. A maioria foi tudo aprovado. A saúde era a principal da Altemir. Pode até hoje perguntar ali das coisas. A saúde foi o principal dele, entendeu? E o resto tocava como podia. O Altemir foi uma pessoa. Olha, não tem uma pessoa igual. Sinceramente, não tem. Como prefeito, como gente, com os pobres. O Altemir era uma pessoa, você dava um tapa aquele, dá outro que ele falava. Era uma pessoa, uma inteligência, entendeu? Eu falo para você, não tem o que falar, não tem o que falar, só falar bem dele. Mas muito bem, do Altemir. Ele é um ótimo prefeito, entendeu? Tudo. Aquela época tinha um pouco de rivalidade, né? Prefeito, entendeu? Mas o Altemir, praticamente, ele foi quando? 16 ou 20 anos prefeito ele foi. Não foi um dia, não. Ele foi 4 ou 5 mandatos ele foi, o Altemir, né? Ali a rivalidade dele era mais ele e o João, só. Entendeu? Mas ele sempre foi bem, mas muito bem, muito bom prefeito. Nossa, atendia. Desde criança até a senhora, né? Ele não tinha.
Era um respeito com todo mundo, muito pouco. Só a pessoa não ligava, sinceramente. Tinha sessão que não ia ninguém, tinha sessão que ia meia dúzia, entendeu? Só, sinceramente, só, por exemplo, quando falou o quê? Mas muito pouco, sinceramente, mas muito pouco na Câmara. Eram os vereadores ali, população, quase nem famílias não ia, sinceramente, na época que nós fomos. Eu sinceramente, eu não sou político. O senhor não tinha uma... Não, eu não tenho, como não fui também. Não segui para frente, não procurei ninguém, não quis saber. Para mim foi o Valtimir falou, Daguia, vamos entrar. Meu apelido era Daguia. Daguia, você vai assim, quer entrar? Ah, vamos, né? Tudo pago. Eu, sinceramente, do meu bolso eu não gastei um tostão. Campanha, tudo, por exemplo, o PMDB que ajudava, tal, que não ajudava pouco, se você não tinha, como hoje tem muito, entendeu? Então eu comecei ali praticamente do nada. Sem motivação, que eu vou fazer isso, eu vou para São Paulo, eu vou para Brasília, que eu vou ser isso. Me aparecer, não, eu não gosto de me aparecer. Nunca fui e nunca serei. Eu vou morrer com 82 anos que eu tenho hoje, eu posso morrer amanhã, mas não. Aparecer, nunca quis. Sempre fui correto e direito. Isso sempre fui. Nunca. A dona Ira não está viva. Mas eu, como presidente da Câmara, eu nunca usei o telefone da Câmara naquela época. E eu podia usar. Eu tinha meu telefone particular. A Câmara, eu nunca precisei da Câmara. Nunca me aproveitei. Como tem muitos vereadores, prefeito, deputado, entendeu? Que se aproveitam disso aí. Eu não, graças a Deus, eu fui político limpo. Eu fiquei um pouco mais falado. Eu da guia vereador, babá, tipo assim. Um pouco mais concorreu o meu nome. Agora, a gente, como pessoa, eu já trabalhava do restaurante, entendeu? Então, para mim não foi muito, assim, sinceramente, não foi muito... Para mim foi óbvio por causa do... Apareceu um pouco mais o nome da pessoa na cidade, como hoje, sou muito conhecido. Quem falar, onde mora o Daguia? Quem é o Daguia? Todo mundo, de ponta a ponta, você conhece eu hoje. Para mim, eu falo para vocês, sinceramente, é uma cidade mais gostosa, sinceramente, que eu de morar aqui. Eu não penso, se eu fiquei viúvo, 3 anos, eu podia pegar agora, fazer o quê? Vender minha casa, comprar um apartamento em Rio Claro sozinho, morar lá. Não penso isso. Eu tenho meu comércio em São Gertrude, tenho uma porção de imóveis em São Gertrude que é meu, entendeu? Então, eu, sinceramente, eu gosto muito de São Gertrude, sinceramente. Gosto mesmo, não vou nem em São Paulo, não vou em lugar nenhum. O meu coisa é aqui, em Santa Gertrude. Adoro Santa Gertrude, sinceramente. Adoro, tenho família, primos, tudo. Minha sogra, meu sogro mora aqui, minhas cunhadas. Então, eu adoro Santa Gertrude, sinceramente.